Hoje é dia de olhar para trás e revisar absolutamente tudo que eu li em 2025 e classificar de acordo com a minha nova Matrix, o Encruzilhômetro. Eu sou a Cláudia, bem-vindos à Encruzilhada dos Livros. O fato é que eu li muito em 2025, eu li por volta de 120 livros. Por que eu digo por volta? Porque dependendo de onde eu estou olhando, eu vou ter um número diferente. Então, por exemplo, se eu olho aqui, eu tenho todas as minhas capinhas de todos os livros que a gente vai olhar hoje. Se eu olho no meu Goodreads, eu li um total de 118. E se eu olho no Storygraph, eu tô com 117 leituras. Por que a diferença? Bem, cada plataforma, né, o Storygraph e o Goodreads vão ter suas restrições. Então, por exemplo, eu tenho livros em português que eu não consegui adicionar. Então, nenhuma das plataformas é perfeita. Se eu olho, por exemplo, aqui no número de capinhas que eu tenho, na verdade 124 itens. Então a primeira coisa a considerar é que eu não tenho um valor exato de quanto que eu li. Na verdade, eu não me importo tanto, eu rastreio mais para realmente saber quando foi que eu li tal coisa, né? Eu não estou interessada em fazer uma competição de se eu vou ler mais ou se eu vou ler menos, mas eu uso essas métricas, como eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, para saber como anda a minha saúde, sabe, mental, assim, a minha saúde. Eu sei que eu estou bem quando eu estou lendo bastante. Se os anos em que eu não estou bem são anos em que eu leio bem menos. Então, enfim, é a coisa que eu mais gosto de fazer e é o que eu faço quando eu tenho tempo livre. Mas às vezes o que acontece é que eu vou registrar um livro, aí sei lá, eu tô na cama, terminei, eu vou no Goodreads e aí não tá disponível, aí você tem como adicionar, mas é tudo um trampo, sabe? Aí tem dia que eu simplesmente não tô com paciência, não tô afim, aí eu deixo pra depois, aí eu esqueço e não ponho. Então, por isso que existe essa inconsistência entre os meus números. Outro detalhe, não se assustem pelo número, eu não vou fazer um review inteiro dos livros, eu não vou ficar fazendo comentários sobre eles, eu vou só realmente colocar de acordo com a minha matrix. Eu queria só rapidinho revisitar os meus dados que estão registrados no Storygraph. Eu li um total de mais de 32 mil páginas. Esse tempo para terminar não vale, porque enfim, às vezes eu não coloco do início ao fim. Eu não sei exatamente quanto tempo eu demorei para cada um dos livros. Aqui nos moods, né, que são as vibes, o que eu mais li foram livros emocionais, né, dramas, ao todo de 49. Li alguns que eles estão classificando como reflexivos, né, livros meditativos, 47, alguns tantos dark, 31, misteriosos, tensos, e aí vai indo, poucos divertidos, e se eu for aqui, o piorzinho tá relaxante. Eu não li muito livro relaxante, não. Falando em relaxar, eu preparei um cafezinho para fazer essa tarefa com vocês hoje aqui e sentem que lá vem a história. Pace é o ritmo, né, do livro, então eu tenho aqui a maior parte que eu li foram passo médio. Eu tenho alguns tantos que são livros rápidos. Pensei em livros juvenis, livros que você não precisa parar para pensar muito, e livros mais densos, mais devagar. Em termos de número de páginas, a maior parte das minhas leituras estão entre livros que têm menos de 300 páginas, 54%, 41% são de 300 a 500 páginas, e 5% foram livros com mais de 500 páginas, ou seja, 6 livros. Então a maior parte das minhas leituras são livros de ficção e um pedaço da torta aqui foram 24 de não ficção. E aí, quando a gente olha em gêneros, né, os tipos de leitura, eu li, isso é o que normalmente eu faço mesmo, a maioria é literary, são de literatura, romances literários, né? Aí depois nós temos contemporâneos, e aí a gente tem LGBT, realmente eu li bastante livro LGBT esse ano, alguns romances, fantasia, aí vai descendo, descendo, descendo. O que eu li menos? Middle grade, que é infanto-juvenil, não lembro qual que foi. Comics, eu li mais que um só comic, não sei, vamos ver. Em formato, eu li a maioria, 71% foram em formato impresso, 21% formato digital, 8% de áudio, foram 9 audiobooks. E a maior parte das minhas leituras são em inglês, que vai de acordo com o meu acesso mesmo. Eu li um bocado em francês e menos em português, eu li só 8 em português. É uma coisa que eu quero fazer, é aumentar minha leitura em português. Aí, editoras, mandem para mim, se tiver como mandar para longe. Mas é porque eu só consigo ler em Kindle, em digital, e eu não gosto muito, sabe? Então,
Eu aprecio cópias físicas de livros em português, eu vou ler mais se tiver. O mês que eu li mais foi em maio, mas realmente foi absurdo. Eu li 21 livros em maio. Em azul a gente tem as páginas, os livros lidos, em vermelho o número de páginas lidas, né? Então não é necessariamente que eu tô lendo mais livro, que eu tô lendo o maior número de páginas, né? Então, por exemplo, agora esse mês de dezembro eu vou ter menos livros, mas eu tô lendo uns catatal, assim. E tem livro que tem mês que eu leio um monte de títulos, mas que na verdade são poucas páginas. Aqui eu tenho pela quantidade de estrelas que eu dei uma média de 4,15 estrelas. Um outro detalhe que eu ia mencionar que eu esqueci. Eu vou fazer um vídeo ainda com os meus 10 favoritos. Não sei se vão ser 10 ou 15, mas eu vou tentar 10 livros favoritos do ano. E aí eu pensei assim, eu tenho que fazer a triagem, né? Porque eu gostei de muita coisa. Como vocês podem ver aqui, eu nem sabia que eram 54. Mas eu tenho 54 livros que eu dei 5 estrelas. Então eu vou ter que tirar desses 54 que eu gostei muito, eu tenho que tirar meus 10 favoritos. Então, como eu ia ter que fazer esse exercício de qualquer forma, eu pensei, vou fazer com vocês. Vou pelo menos elencar de novo e rever de novo esses 5 estrelas, né? Então, indo ao encruzilhômetro. Eu falo assim que é o meu novo encruzilhômetro, mas é brincadeira porque, assim, de novo, não tem nada. Um monte de gente faz, um monte de booktuber faz esses vídeos ranqueando as suas leituras, ou faz leitura total, ou por gênero, e usando vários tipos de ranking, né? Muitos usam o mesmo formato, mas tem um bocado de coisas criativas por aí, então eu quis fazer uma coisa meio encruzilhada, e aí eu pensei, vou fazer então uma coisa, porque eu não acho muito justo só 1 a 5 estrelas, porque assim, não só justo, mas é difícil de entender o que uma pessoa quer dizer com 2 estrelas, 3 estrelas. Cada um tem o seu jeito de enxergar o quanto vale cada estrela. E ao mesmo tempo, assim, eu não estou fazendo uma crítica literária de revista, eu estou fazendo uma revisão de vibes, né? O que a Cláudia gostou e o que a Cláudia não gostou. Uma coisa bem pessoal e bem subjetiva. Então eu quis dar um jeito de dar uma medida na minha subjetividade. Aí eu pensei, vou usar o meu treinamento de gestora de projetos e vou fazer um mapa de risco, né, de gestão de projetos, mas adaptado à literatura. Então, como que eu fiz? Nesse eixo, a recompensa intelectual, a recompensa emocional, que vai desde o detestei, passando pelo manual do micro-ondas. Tipo assim, não é ruim, mas é um manual do micro-ondas, assim, não tem nada de especial. Aí você tem um ok, né, um super mais ou menos. Muita gente acha que 3 estrelas é ruim, eu acho que 3 estrelas pra mim é um livro bom. Não me afetou nem pro bem nem pro mal, e hoje é um livro divertido, né, muitos livros de gênero, terror e tal, se não tem nada espetacular, assim, mas tá ok, não teve nada errado também, vai ser um livro ok. Aí você tem aquelas coisas marcantes, assim, que são, pô, que negócio bom, sabe? Foi legal, foi bacana. E você tem um inesquecível, né, que coisa maravilhosa. E aí aqui nesse eixo, no horizontal, no eixo X, eu tenho por risco da leitura. Aqui é para ajudar vocês também a entender como, se vocês forem usar isso para avaliar o que vocês querem ler dessa minha lista, então eu tô aqui tentando considerar o quanto de risco você vai tomar como leitor ao embarcar nessa leitura, o quão difícil é essa leitura. Tem momentos em que eu tô mais a fim de ler uma coisa que fique na primeira marcha, aquela coisa facinho, aquela coisa iniciante, tipo assim, não tem 3 atos básicos, não tem nada extraordinário, mas tá ok, né? Então é aquela coisa primeira marcha, sem muita dificuldade. Aí você tem uma coisa que é uma curva suave, né? Ele sai um pouquinho da ordem do dia. Aí você tem um caminho de terra, né? Que já é aquela coisa mais... Você já toma um sustinho assim, o que tá acontecendo aqui, né? O que foi? Aí você tem a subida braba, né? Você tem que fazer aquele esforço. É fazível, mas é um certo esforço. E aí você tem a mata fechada, né? Aquela coisa que você tem que ser aventureiro. Tipo, leia, mas leia com cuidado. Vá sabendo o que você tá fazendo. Começando bem com Porca Gorda, de Jéssica Balbino. Foi um livro excelente. Ele não é um livro fácil de ler, mas ele não é um livro rebuscado, digo assim, é um livro com uma linguagem bem direta, é uma linguagem bem acessível e é um grande ponto, mas é inesquecível, é um livro que me marcou, que eu ainda penso nele e que eu gostaria de ter lido mais jovem. Aí eu tenho esse aqui, foi maravilhoso, o Mario Acad, Um Dia Sempre Teremos Sido Contra Tudo Isso, né, contra isto. E é um livro subida braba.
É um livro inesquecível, é um livro excelente. E ele é um livro exigente também. Ele é um livro de não ficção, então não é um livro fácil. É meio que um livro necessário hoje para entender o tempo que a gente vive. Nós temos aqui O Olho Mais Azul, maravilhosa, Toni Morrison. O que eu faço com você, Toni Morrison? Toni Morrison, inesquecível. E esse é uma subida braba. É um livro que exige muito de você emocionalmente, é um livro difícil de ler. O Urso e o Rouxinol, de Catherine Arden, eu li recomendado por uma booktalker, que é a história de uma menina russa que está tentando lidar com o fato dela ter meio que poderes bruxos e lidando com as mudanças impostas pela chegada da Igreja Ortodoxa, né, na região dela. Então, foi um livro legal, e foi um livro caminho de terra. Não é um livro básico, facinho, não. Assim, ele é um livro legal. Me Chame Pelo Seu Nome, de André Ancimar. O que eu vou fazer com ele? O que eu faço com você? Foi marcante, foi um livro marcante, um livro muito bom. Eu não digo inesquecível, porque para mim não foi inesquecível. Eu entendo que para muitas pessoas ele é um livro inesquecível, porque fala talvez muito mais da experiência delas, né? Para mim não foi um livro inesquecível, mas foi um livro marcante, é um livro que eu entendo o poder dele. E ele não é uma curva suave, não, ele é um caminho de terra. Quase uma subida braba, mas é um caminho de terra. A Vegetariana, de Han Kang. Fácil, você não tem nada. Ele é uma mata fechada. Esse é um livro difícil. É um livro no sentido de muito duro emocionalmente e difícil de ler. Eu chorei horrores com A Vegetariana. Tem várias pessoas que eu conheço que não gostaram muito dele porque acharam ele muito duro e muito devastador. Assim, ele é muito... vai no teu coração e... A Vegetariana. Bonzão. Um dos melhores esse ano. Esse eu queria ter gostado, do RuPaul, A Casa dos Significados Ocultos. Eu ouvi esse em audiobook. Mas ele eu achei meio Manual do Micro-ondas e meio Primeira Marcha. Assim, foi tipo... Eu queria muito ter gostado desse livro, mas ele fica falando, assim, eu não sei se é porque a narração, umas risadas forçadas, e ele não vai... Acho que biografia a gente gosta quando a pessoa é vulnerável, e ele não é vulnerável, sabe? Ele fala dos sonhos de fama dele, tipo... Temos aqui Matéria Escura, de Blake Crouch, que virou série, né, no Apple TV Plus. E foi um livro legal, Ele não é um livro facinho, porque ele é um livro de ficção que envolve viagem no tempo. E viagem no tempo, quando é bem feita, não é muito fácil de acompanhar, né? Então, mas não chega a ser uma subida braba. Ele é um caminho de terra. Não é o primeiro livro de ficção, não é o livro de ficção mais complicado que eu já li. Vamos então para Naufrágio, do Vincent Delacroix, que foi... eu li porque ele estava na lista do International Booker Prize como Small Boat. E esse livro foi pesado, esse livro foi difícil. Entre subida braba e mata fechada. Não foi uma mata fechada, mas ele foi uma subida braba. Ele... Inesquecível, ele foi marcante, não, ele foi marcante. Ele conta a história de pessoas num bote, imigrantes, refugiados, querendo ir para a Europa, né? Eles estão atravessando, acho que o Mediterrâneo, se eu não me engano, e eles estão nesse bote, e eles estão naquele momento, eles estão no mar, não no Mediterrâneo, minto, eles estão entre a Inglaterra e a França, e eles são meio que... A França fica mandando ir para a Inglaterra, que a Inglaterra vai ajudar, e a Inglaterra fica falando que a França vai ajudar, e essas pessoas estão ali no meio do oceano, né? E é baseado em fatos reais, mas o livro é uma imaginação em cima desses fatos reais, e é a história da mulher que está no call center atendendo eles, e os inquéritos que ela sofre quando eles morrem, né? Então, o livro começa com o inquérito, então não estou dando spoiler, o livro é sobre o inquérito dessa mulher do call center que estava atendendo eles. É
um livro bom, é um livro difícil porque você está todo no ponto de vista dela. Então, você tem um certo narrador não confiável aqui também, um elemento desse. Mas é um livro bom, um livro eu consigo ver por que ele foi pro Booker Prize. Para mim foi marcante, não foi um negócio inesquecível, mas foi marcante. Esse aqui, o Light from Uncommon Stars, de Rika Aoki, eu queria ter gostado muito, mas eu não gostei tanto assim. Ele foi um livro, não foi Manual do Micro-ondas também, foi um livro, ela tentou fazer muito, na verdade. Eu acho que ela tentou fazer isso, mas aí virou uma coisa ok. Mas não, acabou virando uma subida braba, mas ok. Porque a história mistura alienígena com música, um pacto com o demônio e questões de gênero, uma mina trans, a dificuldade dela vivendo como trans. E então, assim, tinha tudo para eu gostar, mas eu achei meio. Não foi executado tão bem. Eu vou botar no Manual do Micro-ondas. Ele tentou ser mais do que. Meio que tentou dar um passo mal com a perna, sabe? Acho que eu vou botar uma mata fechada. Manual do Micro-ondas. Infelizmente, eu queria muito ter gostado desse livro. Esse aqui eu li com o Clube do Nicholas, o Estante que Fala, a Biblioteca do Monte Chá. Eu gostei da Biblioteca do Monte Chá. É definitivamente uma mata fechada. E ele foi marcante, porque não foi inesquecível, porque assim, não foi tipo, genial. Mas eu gostei muito, eu gostei bastante da viagem. Eu curti a forma como ele joga você naquele mundo maluco e sem muita chave, sabe? E eu curti a forma como essa narrativa foi construída. Esse aqui é de uma canadense, Patos, da Kate Beaton. Fala a história dessa moça que passou 2 anos nos campos de petróleo do Canadá, a Kate Beaton. A gente tá falando de HQ, né? E é um livro marcante e é um livro difícil de ler. Assim, é comic, mas é uma experiência muito brutal que ela tá contando, sabe? E é uma leitura. Quando eu digo difícil também, nesse sentido, não é tipo, é uma HQ levinho, vou ler, haha. Não é uma coisa levinha, é uma coisa que vai lidar. Vai na linha dos HQs jornalísticos, é uma história real, uma memória. Eu gosto muito dessa coisa de usar HQ para livros de memória, né? Vocês vão ver que tem alguns aqui na minha lista, e o Patos faz isso. E não é uma história fácil. Então não é uma história que não tem nada de fofinha, sabe? Então acaba sendo uma subida brava, acaba sendo uma coisa que você precisa se empenhar emocionalmente um bocado aqui. E foi um livro marcante, eu gostei bastante dele. Descansar é Resistir, um manifesto de Tricia Hersey. Esse eu li recomendado do TBR, o serviço. É um documentário. Para mim, hoje foi ok. Eu dei ele de presente já. É um livro que eu gostaria de ter lido mais jovem. É um livro bom para dar para quem é workaholic, sabe? Gente que trabalha demais e que não acha tempo para descansar. Ela fala muito sobre. E é muito sobre a experiência racial também. Da mulher negra que é explorada e que ao longo da história. A mulher e o homem negro ao longo da história. Ter tempo para si mesmo era um luxo, né? E como que a gente cresceu. Não eu como mulher, mas eu como mulher, nós todos, né? Mas ela tá falando especialmente do ponto de vista negro. Mas como que nós todos crescemos com essa mitologia, com esse mito capitalista de que tempo é dinheiro e que você tem que ser sempre produtivo o tempo inteiro. Eu sofro disso às vezes, eu já sofri disso bem mais. Eu gostaria de ter lido isso mais jovem. E é um livro Caminho de Terra porque ele é um pouco inusitado, mas ele tem uma linguagem um pouco de oratória religiosa que casado com mais ou menos tempo o discurso não é religioso, sabe? Então, mas para mim foi um livro ok, teria sido mais marcante num outro momento da minha vida, mas como eu disse, eu já dei de presente ele para alguém que eu senti que precisava da mensagem desse livro. Então, se você é alguém que sofre de excesso de zelo pelo trabalho, ou de fuga pelo trabalho, ou conhece alguém assim, o Descansar e Resistir é um bom livro.
Foster, maravilhoso, uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Claire Keegan, é um livro curtíssimo e tá, ele é inesquecível. Eu vou botar onde ele aqui, eu vou colocar ele no... Ai, é um livro tão... Subida Braba, Mata Fechada. Ele é um livro... Mas ele não é um livro difícil, é uma história bem direta. Ele só é emocionalmente devastador. Eu vou deixar em Subida Braba. The Hero of this Book, Elizabeth McCracken. Quando eu li esse livro, eu achei que ele fosse ser um dos meus favoritos da vida. Eu gostei muito. É a história dessa moça que a mãe dela morre e ela vai ter que... Ela vai fazer viagens, ela tá viajando, e ela tá pensando na mãe dela, e ela tá pensando na morte da mãe, e ao mesmo tempo ela coloca que ela não é historiadora, e ela brinca com o fato de que a gente não tem como saber se é real o que ela está falando ou se é inventado. Da mesma forma como a forma do livro reflete a forma da relação da mãe dela, em que ela também às vezes não sabia o que era verdade, o que era mentira. Então, é um livro que para mim foi marcante e é um livro meio mata fechada, porque ele é um livro que você termina sem saber se você lê uma obra de ficção, uma obra de não ficção, o que é aquilo que você acabou de ler. O Jeito Geek, o Mindset Radical que Gera Resultados Extraordinários, de Andrew McAfee, esse é o livro do trabalho. Eu achei super mais ou menos. Foi um livro ok, tipo, não é ruim, ele não é um livro ruim, mas não é genial, assim, tipo, ele é um livro que vai ter testemunho, ele tá falando sobre o que é Agile e os valores de Agile, um pouco, quase um manual de micro-ondas, mas não chega a ser um manual de micro-ondas porque não é um guia de estudos, sabe? Então vou deixar ele aqui na curva suave, ok. Aí nós temos aqui outro que eu li pro International Booker Prize, As Perfeições, de Vincenzo Lacrônico. Esse foi um livro que conta sobre um casal de imigrantes se virando na Alemanha e como é que é a vida do imigrante quando está tentando construir uma vida e como aquela coisa de você ser estrangeiro num lugar e você volta para casa, você é estrangeiro também. Foi um livro muito bom, foi um livro muito interessante e ao mesmo tempo uma narração bem seca e de observação, sabe? Então não é a coisa mais fácil de ler, não. Foi um livro Caminho de Terra. Não foi uma subida difícil, mas tem uma certa dificuldade e para mim foi marcante. Esse aqui eu gostei tanto. Há mães muito piores do que você. Provas irrefutáveis de que você é, de fato, um pai, uma mãe fantástica. Então, contando histórias de coisas terríveis que os animais fazem com seus filhos para fazer as mães pensarem, olha, você não tá tão mal. Então aqui no Moms é um livro... Eu achei legal, eu achei diferente o que ele fez aqui. Eu gosto de histórias infantis. E eu achei diferente. E ele é um livro engraçado, inusitado. Como que eu classifico isso? Foi um livro marcante, eu lembro dele muito bem, mas ele não é difícil, é um livro marcante e simples, engraçado, divertido de ler. Acho que uma coisa que se tente... Ele não é um livro infantil, é um livro para adultos, mas com linguagem em quadrinhos, né, de ilustração. Então vou colocar ele aqui em primeira marcha no sentido de é um livro simples, mas legal. Esse foi fofinho, Garlic and the Vampire, de Brie Paulson, é o Alho e o Vampiro. É uma comunidade de legumes que falam, e eles, de vegetais, legumes, e eles veem que tem um castelo ali que o vampiro se mudou pro castelo. E aí eles estão decidindo o que eles vão fazer. Claro que o Alho, né, que consegue lidar com o vampiro, vai ter que ir lá cuidar do vampiro. Esse livro foi legal. Foi legal, foi um livro ok. Foi bonitinho, foi fofinho. Foi um livro fofinho, diferente. Não, ele foi mais complicadinho, mais complexo do que o das mães. Então, vou botar ele aqui. Esse foi um dos porque eu quis fazer essa
essa grid de avaliação, porque o Unhinged, An Erotic Door Romance, eu ouvi sim audiobook de Vera Valentine. É isso aqui. O hinge é o coisa que é o eixo da porta, né? Então, unhinged, né, fora do eixo, ao mesmo tempo é o que a gente fala quando a pessoa tá meio doida, a mulher doida, assim, unhinged, quando você meio sem freios, né? E há um romance erótico com uma porta. Você pode ver aqui o número simbólico da porta, né? E basicamente é uma moça e uma porta que se apaixonam e ela vai ter atos interessantes, hot, com a porta. Então, assim, o que eu posso dizer? Não é sério, né? E não é, assim, é aquela coisa que você vai ouvir ou vai ler, sabendo, não tem como ser bom, é um romance erótico com uma porta. Então, não é bom, né? Não tem como. Então, mas ao mesmo tempo, eu não detestei, gente. Eu não detestei. Porque eu ri tanto, eu já recomendei pra tanta gente, que assim, é ruim, mas é ruim, mas é tão ruim que é bom. Então, eu não posso dizer que eu detestei. E ele não é um manual do micro-ondas, porque não é chato, mas é um livro básico, assim, tipo, ele não é um livro que reinventa um gênero, entendeu? Ele é um livro que é um romance com a porta. Mas ele é bem feito, ele é bem escrito, tem até um mistério sendo resolvido, então eu vou botar ele aqui no ok, primeira marcha. Porque assim, não foi um livro ruim. É um livro ruim, mas foi uma experiência de diversão, foi uma experiência legal. Esse aqui é da família há mães piores que você, né? Há pais piores que você, a evidência de que você é excelente como pai. Esse, ao contrário das mães, foi bem ruim, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu não gostei, eu detestei, e esse foi bem primeira marcha mesmo. Que o das mães, ela fala de bichinhos, ela compara mães do universo da natureza, né? Mães da natureza que são melhores que você. E dos pais, o autor vai lá e compara com pais fictícios do cinema. Sério mesmo, você não tem elementos reais suficientes para falar de homens que não prestam, né? Então eu não curti, enfim, tá imitando um formato, mas de uma forma piorada. Esse aqui, você vê, os livros estão fora da ordem cronológica. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li esse ano, da Abby Jimenez, Até o Fim do Verão. Foi o primeiro da Abby, eu gostei muito desse livro. Ele vai como... Foi um livro inesquecível. E olha, ele não é a primeira marcha, não. Ele foi um livro curva suave, porque ele é um romance, mas ele é um romance que tem carne, sabe? Que tem, não só não no sentido hot, mas você tem um desenvolvimento dos personagens muito bons. Ela trata de questões psicológicas, de questões humanas, de trauma, de PTSD. Ela vai longe no desenvolvimento dos personagens e, assim, eu gostei muito. Eu fiquei com vontade de ler mais da Abby e, infelizmente, eu não li nada dela. Eu jurava que eu ia ler outras coisas dela. Esse ano eu não li nada. Comprei os livros, não li ainda. Mas ao mesmo tempo foi inesquecível. Ele foi 5 estrelas, mas ele foi um livro marcante. Inesquecível não foi, porque eu já comecei a esquecer. Vou lá, marcante. Foi um livro marcante. Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi. Assim, é um livro que as pessoas amam de paixão. Eu achei um livro ok, mas ele é um livro diferente de formato. Eu vou botar ele na mata fechada, porque envolve viagem no tempo, né? Mas de uma forma diferente, de uma forma nova de pensar. Talvez não complicada, mas você tem que entrar, você tem que ter uma vibe para conseguir entrar nesse livro. Você tem que curtir ler conto, curtir histórias curtas, que são várias histórias dentro dessas que se interconectam. Não é um livro simplesinho de ler, digamos assim. A gente está falando de uma cultura japonesa, então existe toda uma adaptação a ser feita. Eu gostaria de ter gostado mais, mas eu achei, no final das contas, para mim, foi um livro ok, um livro bom, mas não foi assim, nossa, quero ler toda a série, né? A gente tem agora que A Filha do Cirurgião, de Audrey Blake. Eu li ele em francês, Nora Beatty, e pelo que eu vi não tem disponível em português ainda. É a história de uma moça que, numa Inglaterra em que mulheres não podem praticar medicina, ela é filha adotiva de um médico doido, assim, aqueles médicos cientista maluco,
e ela ajuda ele, e ela se desenvolve, e ela desenvolve um talento médico considerável, e aí é a luta dessa moça para conseguir exercer a medicina numa Inglaterra que não permite que mulheres façam isso. Foi um livro legal, foi um livro bom, não foi um livro marcante, mas foi um livro legal. E é um livro de primeira marcha, é um romance light, é um romance gostoso de ler, é um livro bacana, gostoso. Se você estiver procurando um romance histórico, sobre que tem um pouco de feminismo, que tem. Assim, mas é aquela coisa, né? Tem um mocinho, então, assim, não é. Uau, que obra feminista! Mas é um livro legal, foi um livro que eu gostei. A Daughter's Place, de Martha Batiste, que conta a história da família do Miguel de Cervantes, né, que escreveu Dom Quixote. Então é a história, é história de ficção, né? É ficção literária, em que a gente está acompanhando esses personagens históricos. E o que é interessante é que ele fala muito sobre a Daughter's Place, o lugar da filha, né? Que é a história da filha bastarda dele. Então tem uma reflexão interessante sobre as mulheres na época. Então eu vou botar ele como ok, não foi um livro marcante para mim. Não foi primeira, ele foi, ao mesmo tempo não foi curva suave. Não é um livro difícil de ler. Eu vou botar ele aqui na primeira. Na verdade, esse aqui e esse aqui foram curva suave. Porque eles não foram tão óbvios, né? Você tem que fazer uma pesquisa histórica. Então, exige realmente você tem que curtir um romance histórico ali para eles. Super mais ou menos A Guerra das Redes Sociais, de Kawasaki. Dicas poderosas dos gurus para grandes usuários. Quando eu comecei essa brincadeira de encruzilhar os livros esse ano. Eu quis estudar um pouco mais. Eu estava fazendo uns estudos em marketing também, para o MBA. Então eu fiz esse aqui. Já estava meio desatualizado, na verdade foi culpa minha, porque eu comprei o livro sem olhar a data de publicação. Então, acho que na época que ele foi lançado, ele seria um subida braba, teria muita coisa novidade. Para nós, essa altura do campeonato é um ok. Livro legal, não foi nada demais, não. Mas chegou a ser. Ele é meio manual do micro-ondas. Não tem nada demais nele, não. Aí a gente tem o Mister Mercedes, do Stephen King, e o Achados e Perdidos, do Stephen King, né? Que são os dois da trilogia Hobbes. De suave não tem nada. Ele foi um livro, mas ao mesmo tempo ele não é difícil, Subida Braba. Ele é um livro Caminho de Terra. Foi um livro, não foi um livro aqui, foi um livro marcante, foi um livro bom, foi um livro interessante de se ler. Já o Achados e Perdidos eu achei mais sem vergonha, sabe? Eu achei ele mais curva suave, tem muitos momentos pica-pau. Esse aqui foi um de não ficção, Is a River Alive, de Robert Macfarlane. Foi um dos queridinhos lançados esse ano, várias pessoas comentando. Foi um livro de não ficção bom, diferente, inusitado, não fácil de ler. Foi um livro exigente. É um livro mata fechada, inesquecível não foi um livro marcante. Ele conta a história de 3 rios de nascentes. Ele tá falando do aspecto legal da tentativa que existe hoje de um movimento de fazer com que entidades do mundo natural, rios, montanhas, sejam dotadas de personhood, né, que sejam reconsiderados como cidadãos com direitos. Então, por exemplo, você não pode simplesmente jogar podridão no rio, você tem que respeitar o que o rio quer, você não pode simplesmente desviar um rio, você tem que deixar o rio correr por onde ele quer. Então é um movimento tentando cuidar das nascentes também. Então ele fala desse movimento e ele fala dessa paixão dele em proteger rios, e ele viaja a várias nascentes. Então ele fala de como que nós como humanos dependemos dos rios, né, para nos desenvolver como espécie, e como que a gente é malvado com os rios. E ele está falando dos vários esforços de proteção dos rios, e hoje, como no direito, na política, as coisas estão sendo feitas para tentar proteger esses rios. Então, não é um livro fácil,
Mas é um livro mais mata fechada, é um livro mais denso, é um livro que exige um pouco mais. Então, que alguns poderiam chamar de chato. É um livro que você tem que trabalhar, você não consegue ler numa sentada. É um livro que você tem que ler um pouquinho e absorver e tal, porque mistura crônica das viagens dele com esses elementos sociais, elementos de direito. Então, é um livro mais denso mesmo. Eu gostei bastante. Fanática, de China Patel, muito doido. Esse livro é maluco, definitivamente é uma mata fechada. E eu achei ele. Eu não achei que ele fosse ser, tipo mega, 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 mas ele pra mim ficou um livro inesquecível, porque ele vive na minha cabeça. É a história dessa mulher que é fã, né? Ela é uma fanática. E por esse cara, que é o amante dela, e aí ele tem uma amante, que é uma mulher famosa, de tipo instagramável, o livro é todas essas observações dela, bem psicóticas sobre as pessoas, ao mesmo tempo ela faz observações sociais sobre, enfim, sobre o mundo onde ela vive e sobre ela mesma, que são muito lúcidas, e você fica sem saber o quão confiar nessa mulher, muito doida. É um livro mata fechada, é um livro que eu não sei, eu gosto de gente maluca, né, pelo jeito, mas é um livro de gente doida, e é unreliable, você não tem como confiar nessa personagem narradora da história. Temos aqui Julian Fellowes, Belgravia, que foi um bem super mais ou menos. Foi o cara que escreveu Downton Abbey. Então, é como se fosse Downton Abbey, né, a série, mas uns séculos mais adiante, assim. Então, é um livro ok, não teve nada de errado nele. E é um livro que tem uma certa pesquisa histórica. Então, vou botar essas coisas de romance histórico no Curva Suave. Temos então aqui Dark Money, Jane Meyer, a história escondida dos bilionários por trás do crescimento da direita radical. E é um livro que, olha, eu vou falar para vocês, dá raiva. Foi um livro difícil para mim. Não é um livro de difícil leitura, mas foi um livro que, para mim, não foi inesquecível, mas foi um livro marcante. Mas um livro de difícil. Mata Fechada não é. Ele é um livro subida braba. Ele não é difícil em si, mas exige uma certa força de vontade para terminar, porque ele é muito detalhado e ao mesmo tempo que a narrativa é bom, a narrativa é boa, a história é muito difícil de engolir. É uma gente muito da raiva, sabe? Falando em passar raiva, temos aqui The Secret History of the Rape Kit, a True Crime Story, de Pagan Kennedy, né? A história secreta do kit de investigação de abuso sexual, uma história do True Crime. Então, é a história da mulher que inventou o kit básico que uma mulher que sofreu abuso que os médicos vão usar para colher evidências jurídicas no caso de mulheres e homens também, né, que sofreram abuso sexual. E então é a história dessa mulher que inventou isso. E é um que eu achei que eu fosse gostar muito pela matéria, pelo assunto. É de passar raiva, mas ao mesmo tempo é uma narração. Entra muito da história pessoal da narradora e estruturado de uma forma meio bizarra. Então eu achei que foi um livro ok, mas que ficou na primeira. Assim, faltou uma edição, sabe? Na verdade, ele tá mais para o manual do micro-ondas. Ele não foi um. Não foi uma história muito legal, não. Assim, tipo, não só. Não tem como essa história sobre abuso ser legal, mas o livro não foi bem construído. Né? Não é um livro. Eu acho que tinha assunto ali para ser muito mais interessante do que foi. Nossa, esse aqui eu não gostei, hein? Lugar Feliz, Emily Henry. Foi meu primeiro Emily Henry e talvez o único, eu não sei. Acho que eu ainda vou dar mais uma chance para ela. Mas assim, eu não entrei no meu lugar feliz lendo isso. Eu detestei. E eu achei bem primeira marcha. É um povo chato, fazendo coisas chatas. Sabe, gente rica com problema besta e umas decisões que não fazem o menor sentido. Não gostei desse não. Esse é Lindo Imigrante, Shaun Tan. É um HQ sem palavras, ou seja, ele exige mais da gente. É um caminho de terra
E eu achei bem inesquecível, eu achei ele bem bonito, bem... Eu tenho as imagens de algumas pranchas desse livro na minha cabeça, sabe? Assim, e fala de um assunto tão importante pra gente no nosso tempo, né? Que é a imigração. Temos Persépolis, que finalmente eu li esse ano, de Marjolaine Satrapi, História da Revolução Iraniana. É um livro... Definitivamente não é curva suave. Ele é uma subida braba, é uma subida braba. Porque você acha que. É aquela coisa, é um HQ, então você acha que vai ser fácil, mas não é, não tem nada de fácil. Porque você está falando de uma realidade muito dura. E é um livro, enfim, que conta de uma realidade histórica também. Eu não vou falar que foi. É um livro 5 estrelas, sem dúvida. É um livro muito bom. Eu acho que tá meio recente para eu dizer como inesquecível. Talvez mais tarde eu vou ter que reavaliar se ele é inesquecível ou não. Hoje eu diria que ele é mais marcante do que inesquecível. Eu coloco ele mais junto com Patos do que com a Toni Morrison ou Foster, né? Fernando Capelo Gaivota era um desafio de ler uma coisa que eu li na infância. Gostei de ter deixado ele na infância. Na releitura foi bem manual do micro-ondas. Existe uma certa inventividade. Ele tá tentando fazer uma coisa cristã. Eu vou deixar meio. Ele é meio manual do micro-ondas em primeira marcha. A Two-Spirit Journey, The Autobiography of a Lesbian, The Autobiography of a Lesbian, Ojibwa Cree Elder, que é a vida de uma anciã Cree, que a gente está falando da vida autóctone aqui no Canadá. O Spirit Journey é a jornada de dois espíritos, né? Aquela identidade de gênero em que você não é nem male ou female, mas você tem os dois espíritos. Não é nem uma questão de bissexual, é uma questão que eles se referem como sendo dois espíritos. É um livro importante pelo registro em oralidade, pelo registro de uma história que não tinha sido registrada ainda. Gostei, não gostei. Assim, ele ganha prêmios e tal, mas não é um livro mata fechada. Marcante, foi um livro ok. Tecnicamente, se eu fosse falar como crítica literária, ele seria um livro muito mais... Esse é um 5 estrelas, com certeza, né? Mas como uma leitora, assim, uma coisa mais afetiva, eu não me... Ela não... É a mesma coisa que o RuPaul, sabe? Não é uma coisa vulnerável, mas ao mesmo tempo a gente entende a metodologia que foi usada, porque é um negócio meio acadêmico, assim. Então, eu vou colocar como... Ele é um livro importante, mas não chega a ser manual do micro-ondas, não. Ele é um livro que eu vou deixar no ok, mas eu vou botar ele como subida braba, porque quem quiser ler, sabendo que não é um livro para fazer hahaha, diversão, é um livro um pouco complicado. La Femme de Valence, A Mulher de Valência, de Annie Perrault, que é uma história... o autor é daqui de Montreal, se eu não me engano, e foi um livro mata fechada e marcante. Ele conta a história dessa mulher que testemunha uma pessoa que decide parar de viver na frente dela e deixa a bolsa com ela. E ela é testemunha desse fato, né? E aí é essa mulher tentando entender, tipo, o que levou aquela mulher a tamanho desespero para fazer o que fez, e ao mesmo tempo percebendo o distanciamento dela com a família dela, né? E a forma como ele é escrito, por exemplo, tem uma hora que a mãe gostava de correr, aí a filha vai começar a correr, e aí você tem um capítulo inteiro que é escrito em ritmo de corrida. Então, assim, é uma coisa meio hermética, sabe? Então, por isso que eu digo que ele é uma coisa meio mata fechada, e foi um livro marcante, foi um livro bom, gostei. Nós temos aqui A Noite dos Mortos-Vivos, de Romero. Eu esqueci o nome do autor dessa versão, que aqui na capa não tem. Não lembro. Quem fez o filme com o Romero, porque é o roteiro do filme, né? Pelo menos a primeira parte da história. E são 2 roteiros, um do primeiro filme e o segundo roteiro que nunca foi realizado. É um livro em adaptação. Foi um livro ok. E é um livro... Eu vou concordar aqui com o Nicolas, eu li com o grupo do Nicolas, que o primeiro é muito interessante, o segundo é super mais ou menos. Então, eu vou deixar, pelo valor histórico, o primeiro é uma coisa mais caminho de terra, porque ele é um pouco mais
é a novidade do zumbi, né? Quando começa o zumbi como a gente conhece hoje. Tá, eu vou botar como Caminho de Terra. E o segundo é um pouco pior, mas a primeira parte do livro vale a pena. Nós temos aqui um chapéu de leopardo da Anne, que foi eu li por conta dele estar nomeado, ele foi um dos finalistas do Booker Prize International, e eu vou dizer uma coisa, eu não lembro muita coisa dele não. História de uma mulher com chapéu, e ela tinha duas personalidades, quando ela usava chapéu ou não. E aí é o amigo relembrando. Eu não detestei, mas eu não me lembro muito não dele. Vou botar ele no Manual do Micro-Ondas. E ele não é um livro muito habitual. Vou deixar ele aqui na Curva Suave. Não, ele é mais um Caminho de Terra. Eu amei esse Hellfire Buried Society. O Buried Hellfire Society. Eu li ele em francês, La Société du Feu de l'Enfer. E não tem disponível em português. Eu deixei aqui a capa em inglês, acho que vai ser mais fácil de vocês encontrarem. Que é um autor daqui, o Rory Hage, assim que fala o nome dele, não sei. E olha, que livro bom, que livro bom. É um livro mata fechada, é um livro difícil de entrar, assim, ele não é um livro facinho, não. Ele não é um livro simples, é a história de um filho de coveiro, ele herda o negócio e ele vai numa Líbano em guerra, né? E ele participa dessa, tipo uma seita que acha que você tem que ser cremado para atingir, enfim, os céus e tal. E é um cara muito bom, ele quase não fala, e ele vai conhecendo várias pessoas devotas daquele negócio, e você tem as pessoas na guerra, e pessoas vulneráveis, e a relação dele com a família, com os bichos, e é um livro denso. Mas assim, eu amei Buried Hellfire Society. Foi um baita livro bom. Eu lembro até hoje, tipo assim, o mundo que eu criei, o personagem. Eu gosto tanto do personagem principal dessa história. Esse aqui tinha que ser obrigatório para todo mundo, né? O Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. Ele é um livro. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa do Porca Gorda, sabe? Ele não é um livro difícil de ler, mas é uma realidade difícil. Mas a Jamila faz um bom trabalho de usar uma terminologia de deixar o texto dela bem acessível, sabe? Decifrando Enigma, eu peguei a cópia em espanhol para vocês verem, que é a história do Alan Turing em quadrinhos. Eu achei super mais ou menos. É um livro bem primeira marcha. É uma história tão rica que podia ter sido tão melhor aproveitada. E ele foi um livro Madonna no Micro-Ondas. Deixa eu ver se aqui. Telemetria Fugitiva, de Martha Wells, que eu acho que é o 6º livro do Murderbot. Foi um livro legal. Foi um livro ok. E a essa altura do campeonato, primeira marcha. Porque assim, a judiaria porque comparar. Não. Curva Suave. Porque a gente ainda está desenvolvendo o personagem do Murderbot, né? O primeiro livro não tem nada de Curva Suave, de primeira marcha, porque ele é um livro inovado, que está contando uma história de uma forma completamente diferente. Aqui é meio que o mais do mesmo, mas é muito um livro bacana, é um livro bem feitinho. Nella Larsen, Identidade, sobre uma mulher. O título dele em inglês é o Passing, né? Que é sobre aquela coisa durante a Norte América da segregação, que você não podia misturar negros e brancos, você tinha negros da pele branca que faziam passing, que se passavam por brancos. Ou aproveitar o fato, ela não está tentando passar por branco, mas que é a nossa personagem principal, ela tem uma vida de mulher de alta sociedade negra, mas ao mesmo tempo, como ela tem a pele clara, ela vê a vantagem disso por ela não sofrer tantos abusos quanto os abusos que ela testemunha, mas ao mesmo tempo ela não está tentando fazer de conta que é branca. E aí você tem a outra amiga dela, que é uma amiga de infância, e rola um lance entre elas, então é uma coisa. Tem sugestões queer ao longo da história, e essa amiga dela se passa por branca a ponto de se casar com um homem branco que é um tremendo racista. Então é a história da dinâmica entre essas duas. É um livro clássico, ele é de 1940, 30, 40, uma coisa assim, é um livro antigo. E ele é um livro, apesar de eu não ter gostado tanto assim quando eu li, é um livro
marcante. É um livro que ficou, eu penso nele, sabe, de vez em quando, assim, sobre a vida desses personagens, a vida dessas pessoas, o que eles passaram. Esse aqui é a definição do livro difícil. É assim que se perde a Guerra do Tempo, de Amar Motá e Max Gladstone. Eu gostei tanto que eu acabei comprando. Eu li esse aqui na biblioteca, e esse aqui super mata fechada. Tipo, é um livro muito doido e difícil de ler mesmo. E é um livro, pra mim, inesquecível. Quando eu li, eu achei que eu não fosse classificá-lo assim tão alto. Eu achei, mas eu achei tão obscuro. Precisava ser tão obscuro assim. Mas em parte a obscuridade reflete, acho que é a obscuridade que vivia essas personagens, sabe? E a gente tem Viagem no Tempo. E duas mulheres agentes de lados opostos que se apaixonam por cartas, mas são cartas meio que orgânicas e num mundo diferente. Assim, a gente e não tem muita explicação sobre o que é esse mundo. Você meio que se vira, vai lá e entende essa história, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, a forma como ele não é um livro que tenta facilitar para você o entendimento do que está acontecendo, e é bem obscuro mesmo. Mas ao mesmo tempo é tão emotivo, é tão intenso que acontece com essas duas personagens, sabe? E assim, é um livro que eu tô querendo voltar a ler. Agora que eu entendi, que no final eu sei o que aconteceu, e isso é meio típico de histórias de viagem no tempo pra mim, e que eu acabo querendo ter que voltar pra revisitar a história, né? Então eu vou deixar aqui no Mata Fechada, inesquecível, eu gostei muito. Outro, Terráqueo Sayaka Murata. Esse aqui tem que vir com explicação. É o seguinte, se alguém quiser ler, esse aqui é super mata fechada. Um livro difícil, maluco. Terráqueos eu li como parte de um clube de leitura de literatura japonesa, que eu participo com a Ju, e que é ligado a uma livraria, né, aqui em Montreal. E o dono da livraria falou assim, que quando chega a gente, fala assim, eu quero ler um negócio muito doido, muito maluco, e tipo, aí ele falou assim, Terráqueos é um que eu sempre dou, porque assim, o livro é muito doido, vá com calma, não é um livro para todo mundo, é sobre abuso, é um livro difícil, é um livro chocante, e ao mesmo tempo é um livro que faz sentido do ponto de vista da narradora, assim, é o mundo que ela constrói. C'est le Québec qui est né dans mon pays, de Emmanuel Dufour, que é sobre população indígena, falando que é o Quebec que nasceu no meu país, né? Então não é Quebec aqui onde a gente mora, que sempre fala assim, do Quebec integrar e aceitar os povos indígenas, quando na verdade os povos indígenas falam assim, não, o Quebec que nasceu no meu país, não ao contrário, né? Então é um livro denso, é um livro de subida braba e é um livro, para mim foi marcante. Não foi um livro inesquecível, mas foi um livro marcante, é um livro bom. Esse aqui é uma noveleta do Murderbot, o Home, que eu vou deixar como... Esse foi meio manual do micro-ondas, eu não curti muito não. Hamlet, baita livro bom, nossa, excelente. É um livro, ele não é mata fechada, mas ele é um livro que exige emocionalmente da gente, sabe? Então, e é um livro inesquecível. Virou filme, né? Eu não assisti ainda, mas virou filme. A gente tem esse aqui, que foi a Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos. Eu li agora em dezembro, com o Clube do Nicholas, do Zidru e a Aimee de Jong, que é uma HQ, e eu achei um livro marcante. De suave não tem nada, é um meio bumpy a história, assim, tem os seus altos e baixos. Vou deixar aqui no Caminho de Terra. Saboroso Cadáver, Agostina Basterrica. Nossa, que livro bom, que livro chocante, que livro maluco e difícil de ler e tipo, what? O que tá acontecendo aqui? Inesquecível. Vai lá, Mata Fechada. Nós temos Nem Todos os Meninos São Azuis, de George M. Johnson. É um livro, assim, eu vou colocar ele como um livro ok, pra mim. Eu acho que para as pessoas que são mais do público-alvo dele, que é um livro meio juvenil, falando da experiência dele, da vida homossexual, negra, no América. Eu acho que talvez para outras pessoas seja mais marcante. Para mim foi um livro ok, mas ao mesmo tempo é um livro que exige uma certa intensidade, assim, sabe? Você não é um livro facinho de... Eu ouvi, porque é meio
intensa a história que ele está narrando. Futuro Ancestral, de Ailton Krenak, curtinho, pequenininho, que é um livro que eu achei... Caminho de Terra, até combina com o título. Então, mas para mim, assim, em termos de impacto, foi um livro marcante, com uma certa curva suave. As Seis Mortes do Santo, de Alex E. Harrell. Nossa, isso aqui são 30 páginas, tá? É um livro curtíssimo, 30 páginas só, mas difícil, assim, tipo, difícil no sentido de envolve viagem no tempo, mais ou menos, e é intrincado. Você tem um monte de coisa que acontece em 30 páginas e, ao mesmo tempo, soco no estômago. É um negócio espetacular. Amo. São 30 páginas super eficientes. Temos A Morte de Vivek Oji, de Akwaeke Emezi. Eu não lembro de onde que ele é, mas de qual país na África. Eu esqueci, eu vou colocar nos créditos, mas esse é um livro que diferente. O Vivek morre, né? Então, enfim, o nome do livro é A Morte de Vivek. Então, o livro é a família dele, os amigos dele tentando entender o que aconteceu. E ele era um rapaz queer na Nigéria. Isso, na Nigéria. E é um livro... Eu achei bem inesquecível o espaço que ele criou. E de curva suave não tem nada. É difícil ver livros inesquecíveis que são curva suave para mim, eu acho. Mas esse aqui foi um Caminho de Terra. Não foi inesquecível, ele foi um livro marcante. Um livro muito bom, um livro fora... diferente de tudo. Temos aqui de Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem, numa edição que vem em espanhol e em português. Texto do Amazonas, e nós temos aqui, é um livro para mim foi marcante, e ele é um livro agradável de ler. Vamos botar na curva suave. Isso aqui é um horror, Walking Around Emily Rath. Eu quis ler. Esse aqui foi um dos que eu li sabendo que não ia ser muita coisa, que eu não tinha como gostar. Às vezes eu gosto das coisas que eu acho que eu não vou gostar. Mas esse aqui eu achei que eu não ia gostar e realmente não gostei. Que tá na moda, não sei se ainda tá na moda, mas estava no momento todo mundo falando dos romances de rock. Eu moro no Canadá e tal, rock aqui é uma super... é o esporte, e eu não tinha lido nenhum. Então assim, vamos ver qual que é. E assim, é basicamente um pornozão, né, tipo é hot, e nada contra, mas o que eu não curti é que, tipo, não faz o menor sentido isso aqui, sabe? Aí o que eu vou botar? Vou botar no detestei, e assim, é um tom. Ele foi um pouco melhor, eu acho que eu me diverti um pouco mais que o Lugar Feliz. Vou botar na curva suave aqui. Ele tem um... Não, é ruim mesmo. Vou deixar aqui. Os Perigos de Fumar na Cama, de Mariana Henriques, livro de contos, foi parte do Chulé. Eu vou colocar ele como... É um livro diferente, tem alguns contos bastante diferentes. De fácil ele não tem nada, mas eu achei ele um livro ok. Eu não achei... Tipo, você não fiquei, uau, foi um livro legal, foi um livro bom. Esse aqui foi um que também foi na lista do TBR, né, um serviço que eu assino, gosto, e eu pedi para que eles me dessem coisas que eu normalmente não leria, e eu de fato não leria ele. Sobre On Basketball and Ascension, de Hanif Abu Rakib. There's Always This Year, haverá sempre esse ano, né, então a gente sempre temos esse ano. E ele fala muito sobre o espírito do esporte, a filosofia do esporte e o papel do esporte para o homem negro americano, e como espaço de negociação e de identidade. Então, nesse sentido, foi um livro bom. Ele conta como... olha, e assim, eu vou ter que botar esse aqui como Mata Fechada, porque, por exemplo, eu ouvi ele como audiobook e eu não tenho problema com audiobook em geral. Eu gosto de ouvir audiobook. E esse foi um que eu tive que diminuir a velocidade, porque ele fala tão... Não por ele falar rápido, dá para entender tudo que ele está falando, mas era um livro tão intenso, tão pesado, tão... meio preacher, sabe? Ele está pregando. E ele mistura esporte com política, com religião, com identidade, com nacionalismo. Ele faz uma salada tão grande e ao mesmo tempo é bom, sabe? Assim, então, eu achei um livro
Mata Fechada, mas assim, não é minha praia, então vou botar ele como ok. Foi um livro bom, mas não foi marcante, eu não leria de novo, mas eu daria de presente ele. Compulsory, uma história, uma noveleta do Murderbot, da Martha Wells. Esse é um que não teve grande número de páginas, mas enfim, é ISBN, né? Vou botar aqui junto com o outro, Manual de Micro-ondas. Foi um pouquinho melhor, talvez, que o outro, mas tudo bem. Good Girl, esse eu li pro International, não, pro Women's Prize, da Aria Aber, da Boa Menina. Eu achei esse aqui, é um livro que eu passei tanta raiva com esse livro. Não é um livro ruim, é um livro bom. Vou deixar ele aqui como ok. E é uma experiência diferente. The AI Mirror, de Shannon Veller, How to Reclaim, o espelho AI, como reclamar, como exigir de volta, né, nossa humanidade na era do pensamento máquina. Gente, eu não lembro nada desse aqui. Sobre assim, como que o AI, a gente fala do AI como se fosse uma coisa esotérica, assim, mas na verdade ele é um reflexo de coisas humanas, construídas humanas, e que a gente tem que olhar o AI como um espelho, né? Eu achei como um livro, não é marcante, porque eu tive que pensar um pouco para lembrar. É um livro curva suave, é um livro ok. Ela faz pesquisas, então vou deixar aqui na curva suave. Foi esse autor, George R. Matthews, ele lançou esse livro sobre a pesquisa dele, sobre Billy the Kid, The Life Behind the Legend, eu gostei bastante. Capa bonita. E esse aqui eu vou colocar como, foi um livro marcante, e é um livro subida para Caminho de Terra. É um livro que exige uma certa, ele não é difícil de absorver, mas é um livro denso, que exige um certo trabalho intelectual para você entrar na história. Coelho Maldito, Bora Chang, eu gostei muito de Coelho Maldito, terror. É um livro muito doido, é um livro mata fechada, e para mim bastante inesquecível. Tem umas histórias muito malucas aqui. Ele é inesquecível ou ele é marcante? Ele foi marcante, ele não foi inesquecível. Heartlamp Secret Selected Stories foi o que ganhou o prêmio de melhor livro no Booker Prize International. E eu li, é um livro diferente, escrito em, é o primeiro livro escrito em Bashu, eu acho que é o nome do idioma. Eu achei um livro bom. São histórias de mulheres nessa comunidade que a gente não tem muito acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei marcada por ele não, eu mal lembro. Então, eu vou botar ele como ok, mas definitivamente é um caminho de terra, não é uma coisa facinho, pavimentada, não. Esse aqui foi finalista também pro International Booker Prize, o Under the Eye of the Big Bird, de Hiromi Kawakami, que é uma coisa futurística, tipo futuro distópico, e eu não lembro muito dele, na verdade. Ele foi um livro interessante, ele foi um livro ok, eu não tive problemas com ele não, marcante não foi. E foi uma coisa mais caminho de tela, exigiu um pouco de pedidos, de trabalho. E eu tô achando que esse aqui vai ficar mais na curva suave, o dos mortos-vivos. Em agosto nos vemos, de Gabriel Garcia Marques, bom demais. Nossa, que livro bom. Ele, pra mim, me marcou, eu penso nessa personagem principal com carinho. Para mim é um livro inesquecível e é um livro curva suave. Ele não foi, é um livro inesquecível, foi fluido, mais inusitado, sabe? Eu vou deixar ele na curva suave. Bunny Monawad, uma história de terror, mais ou menos. E então eu gostei desse livro, uma coisa diferente, bizarrão, né? É um livro que ele envolve um pouco a gente, tem que trabalhar um pouco para saber o que está acontecendo. Inesquecível não foi, foi marcante. Edgar Allan Poe, Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, é um dos contos do Allan Poe que eu achei que é eu gosto muito do filme do Fellini que ele fez em cima desse livro, por isso que eu li. É um livro ok e meio doido, mas eu vou botar ele, deixar ele aqui na curva suave. Imortal Fantasia, bonitinho, de Sullivan. Eu li 2 da Sullivan, daqui a pouco eu chego no outro dela. Mas aqui, esse foi um livro bom em primeira marcha. Não foi marcante, mas foi legal. Vou deixar ele aqui no ok. Harriet Tubman Live in Concert, Bob the Drag Queen. Eu ouvi em audiobook.
em que ele conta, é um mundo em que as personagens históricos estão voltando e vivendo uma vida normal, e a Harriet Tubman, que foi uma das heroínas né, que libertava escravos americanos, ela volta também, e ela vai desenvolver uma amizade com Bob the Drag Queen, né, com esse narrador, que tem seus próprios dilemas em relação a ser queer, em relação a ser um homem negro, e a conversa que ele teria hoje com uma Harriet Tubman imaginada. Gostei bastante, foi um livro bem diferente, que envolve, ele quebra alguns paradigmas, assim, tipo, como assim, pessoas que voltaram do futuro. Então, nesse sentido, ele é um pouco mais caminho de terra, ele não é um caminho batido, pavimentado, não. Não foi marcante, eu acho que ele poderia ter sido marcante mais, mas foi um livro legal, foi um livro ok. Universalidade, Natasha Brown, foi um dos indicados para o Booker Prize desse ano, e um dos únicos que eu li. Foi um livro, difícil de ler. O que aconteceu aqui? Um livro de não linear mesmo, ou seja, um livro mata fechada. E ele foi um livro ok, é um livro complicado, mas assim, é um bom livro para falar dos nossos tempos. Eu gostei, é um bom livro, mas eu não me lembro de muitos detalhes mais. Então, não achei tipo assim, nossa. A Noite Tem Mil Olhos, eu gostaria de ter gostado mais, eu acho que foi a cópia de Kindle que eu tinha, que não ajudou muito, porque alguns parágrafos paravam do nada, então eu acho que foi mais um problema de cópia que eu tive. Foi um livro, mas ele reimagina algumas coisas da mitologia brasileira no Nordeste, que está querendo ser o Nordeste independente, e aí você tem criaturas mitológicas que começam a ressurgir. Então é um livro ok, um livro legal, marcante não foi, mas eu vou botar aqui em primeira marcha. A Impostora, de R.F. Kuang, é um livro muito doido, é um livro subida braba e é um livro marcante. Vou botar você aqui, porque você tem a personagem, a narradora, que você não tem como confiar nela, né? Hunchback, de Sao Ishikawa. Esse é um livro inesquecível e ele é um livro subida braba, porque a gente vai acompanhar essa história dessa mulher que tem uma série de problemas físicos, e o hunchback significa corcunda, né? E a dificuldade que ela tem as formas que ela não encontra de entender o mundo dela, sabe? E de lidar com o corpo dela. Então tem umas coisas meio unhinged que acontecem aqui. E, enfim, subida braba. Gostei muito desse. Sobre cálculo do volume, foi um dos finalistas do Booker Prize Internacional. Gostei muito. É um livro de viagem. Eu li várias coisas de viagem no tempo, né? E aí é um livro mata fechada, porque, enfim, envolve viagem no tempo. É um livro que são 7 volumes, esse aqui é o primeiro volume, eu já comprei o segundo e faz tempo que tá me esperando, mas eu gostei, é um livro bem inesquecível, tô doida pra voltar nesse mundo e ver o que vai acontecer, sabe? Gostaria muito de ter gostado de Dust Settles North, né, a poeira assenta ao norte, de Dina El-Kennedy, que é sobre jovens egípcios americanos, mas eu achei meio mal executado, infelizmente. Então, ele tentou ser melhor, ele tentou ser complexo. Vou deixar ele na curva suave. Esse aqui foi um que os editores me deram cópia. É um livro de terror, meio maluco. Ele é uma coisa, caminho de terra, marcante. Mas não é marcante. Ele é uma curva suave. Vou botar você aqui na curva suave. Ele é meio infanto-juvenil, então ele não é tão complicado assim de entrar nele. The Names foi excelente, o Florence Knapp. É a história desse menino que você tem 3 possibilidades quando a mãe vai dar o nome para ele. Se ela tem 3 escolhas de nomes. Então, dependendo do nome que ela escolhe, tem implicações na relação dela com o marido e no desenvolvimento da família. Então, é um livro sobre as escolhas que a gente faz, as escolhas que nossos pais fazem, que a nossa família faz. É uma coisa sobre trauma generacional e as nossas maneiras como que a gente pode se libertar disso também, né?
do poder que cada um de nós tem. Então, um livro lindo e complexo, ele é um caminho de terra completamente diferente e, assim, inesquecível. Eu amei. É um dos meus favoritos esse ano. Beasts of Carnival, né, Bestas do Carnaval, de Rosalia Rodrigo, eles vêm buscando o paraíso. Não gostei. Esse aqui foi, eu queria ter gostado, mas ele tenta ser várias coisas e não consegue. The Last Carolina Summer, de Karen White, é um pouco melhor realizado que os outros, aqueles dois ali do Manual do Micro-Ondas, mas ele também é uma coisa, é um romance meio primeira marcha. Ok. Se é um romance de verão, sem compromisso, pode ler. Tem umas coisas que eu pessoalmente não estou de acordo, mas tudo bem. Mas ele é bem executado. Gatos Alados, de Ursula Le Guin, é um livro infantil sobre gatinhos com asas. Coisa mais linda. E serve para quem foi fazer o challenge. Quem gosta de bichinho, de gatinho, é um livro que entra no último challenge bônus. E ele é um livro gostoso, fofinho, inesquecível. Não foi inesquecível. Foi um livro marcante, infantil, juvenil, bonitinho, straightforward, assim, direto ao assunto, Gatos Alados. Amei, de 4, Miranda July, a história dessa mulher que ela decide fazer um road trip, né, se afastar do marido e da filha por uns dias para fazer uma viagem. Ela vai pegar a estrada, só que ela entra num hotel na beira da estrada, perto de casa, e passa um tempo lá. E ela é muito doida, e é uma coisa sobre mulheres na perimenopausa, sabe? Então é um livro para ir com cuidado, se quem for ler. É um livro bom, inesquecível para mim, e ele é um livro mata fechada, é um livro de experiência humana intensa. The Standing Dead, Alex Summers. Gostaria de ter gostado da história essa menina vai casar com a noiva dela, aí os pais não querem vir, não estão dando muita bola para ela, aí esse rapaz, esse homem que é o dono dessa floricultura, ele, o companheiro dele, vê essa menina chorando e fala assim: não, eu vou te ajudar, eu vou fazer o papel do teu pai no teu casamento. E aí essa amizade entre os dois, mas virou tipo um livro sobre planejamento de casamento. Eu não gostei. Não gostei. Desculpa, foi aqui. Não, ele não é horrível como Pucking Around. Tá, vou botar você como manual de micro-ondas. Mas é o mesmo. Não, vai aqui. Não gostei, não. Esse aqui foi um dos livros do nosso Clube Chulé, esse ano, Desconhecidos no Casamento, Alice Spatch. Eu esperava uma coisa meio bobinha e ganhei um livro excelente. Foi um livro marcante e foi um livro diferentão, caminho de terra, assim. Trata de assuntos sensíveis e de uma forma bastante inusitada. Eu achava que ele ia estar aqui nos OKs, mas realmente foi um livro legal. Breathing, Bleed Out foi um livro legal, de horror, gore, com um machado, sangue, matando jovens, aquela coisa toda. Mas super bem, tipo Breathing, Inspire, né? Breathing, Breathe Out, mas é Breathing, Inspire e Sangue. Foi um livro divertido, foi um livro ok, e foi um livro primeira marcha, não tem nada de genial aqui, assim. É um livro ok. Esse aqui, Les Enfants qui Blessent, eu achei que ia dar de presente para uma amiga minha, um livro de suspense, que foi um livro legal, um livro ok. Marcante não, foi um livro ok. Suspense básico. Vamos botar aqui na primeira marcha. Clear, que disponível em espanhol como Despejado, de Caris Davis. Maravilhoso, uma das melhores coisas que eu já li na vida. Inesquecível. E é um livro, Caminho de Terra, não, ele é um curva-sul. Não, ele é um caminho de terra, porque ele é inusitado, ele é diferente, ele te pega desprevenida e te dá uma paulada na cabeça. Vou deixar ele no caminho de terra. Gente, isso aqui eu vou falar mais pra vocês quando eu fizer o review dos livros de dezembro, mas vocês vão me desculpar, não gostei. Eu achei primeira marcha. Eu vou deixar aqui no manual do micro-ondas. Ele não foi tão ruim quanto o Pucking Around, mas não, muito obrigada. Vou deixar aqui no Nope. Sister Creatures foi um outro que eu li do editor, que eu vou deixar junto aqui desses que eu não gostei muito. Na Curva Suave, manual de micro-ondas, precisava muito de trabalho aqui nele. Esse foi até pior um pouco, eu vou deixar aqui. Não, vou deixar aqui.
junto com vocês. Endling foi uma das melhores coisas que eu li esse ano, um dos melhores livros que eu já li, da Maria Riva. E eu já falei bastante dele, mas eu com certeza vou falar dos 10 favoritos, porque ele foi excelente. Esse aqui eu gostaria de ter lido, foi cópia do editor, de Jean-Paul Dufinot, L'Homme qui rêvait d'aimer, O Homem que Sonhava Amar. Se passa num Brasil da período de descoberta, assim. E eu achei tão mais ou menos, tão chatinho. É ok, assim, mas diferente, tava a ficar aqui, você. Despedidas Impossíveis, Han Kang. Han Kang, você é a mesma da vegetariana. Você vai ficar lá com a vegetariana ali na mata fechada. Tá, vou começar agora a empilhar aqui, ó. A gente tá vendo os problemas, né? E aqui nós temos o Never Ever After, da Sulim Tan, que é outro romance, que vai ter continuação. Eu coloquei o outro onde mesmo dela. Eu achei um livro ok, foi um livro legal. Tá ali junto com o Imortal. Foi um livro ok, é um livro linear, não tem nada de diferente então. Mas um livro legal, se quiser um de fantasia, Never Ever After, bem realizado, ela escreve bem. The Book of Guilt, livrão, bonzão, de Catherine Chidney. Gostei muito dele, ele é um livro que você não sabe o que está acontecendo, ele é um mata fechada, mas ele foi um livro marcante. Inesquecível não, mas foi um livro marcante. Careless People, queria ter um livro sobre pessoas descuidadas, né? Uma história de atenção ao poder, ganância e idealismo perdido, que é um livro sobre o Facebook. E essa moça escreveu um manual do micro-ondas. Não gostei muito da execução e eu achei uma coisa meio primeira marcha. Conte-me Tudo, Elizabeth Strout, finalista do Women's Prize. Eu não li o resto da série dela, mas eu gostei tanto, achei tão bonito, tão fofo, tão delicado, assim, tipo, você não tem nenhum susto, é uma coisa que vai e flui, e eu achei tão marcante, tão bonito, eu achei inesquecível e ao mesmo tempo tão fluido. Na verdade, eu vou subir a Abby Jimenez. Eu gostei muito desse livro da Abby Jimenez. Vou botar aqui como inesquecível. Leitura definitiva de Israel-Palestina. Então, são vários textos históricos sobre o conflito. E é um livro, tipo, 900 páginas, gigantesco. Bom, mas assim, tipo, boa sorte. É um livro mata fechada. Ele não é mata fechada. O problema em si é mata fechada, mas o conteúdo do texto não é são textos históricos, mas envolve muito trabalho, então vou deixar você aqui no caminho de terra, tipo, você tem que trabalhar. Amanhecer na Colheita, Suzanne Collins, grande decepção desse ano, péssimo, detestei, vai ficar aqui junto do Primeira Marcha, é simplesmente uma repetição dos outros livros. Imagens Estranhas, de Uketsu, eu vou deixar como... É um livro bizarro, ele é mata fechada e ok, eu achei ele foi um livro ok. The Book of Records é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, de Madeleine Thien, que ele é um livro mata fechada porque você não sabe quem está falando, assim, você tem que trabalhar para saber onde você está na narrativa. Eu vou deixar você aqui, mas para mim inesquecível, eu vou deixar você aqui na mata fechada. Esse aqui lá ontem foi uma história de detetive, noir, francês, não é francês, acho que ele foi sueco essa história. Foi um livro bacana, um livro ok, e Primeira Marcha é um livro de mistério, não tem nada de diferente demais. A mesma coisa que o Le Dessert, é um mistério envolvendo duas irmãs, eu vou deixar você... Como é um livro que não tem nada de especial de difícil, foi um livro ok. Esse aqui foi muito ruim, Em Berlim, Eric Silberstein. Não, eu nem lembro direito, esse aqui eu não gostei, e é bem a primeira, tipo assim, esse aqui tá aqui, assim, foi péssimo. James foi excelente, muito bom. Inesquecível não, pra mim não foi inesquecível, foi um livro marcante. Mas é um livro que envolve um certo trabalho, sabe? Para você entender o que está acontecendo ali. Mas o tempo narrativo é
meio que linear, assim. Não, vou deixar aqui no Caminho de Terra porque lida com temas difíceis e tem questões de linguagem que são um pouco difíceis, meio impermeáveis, assim, sabe? Isso que eu gostei muito do Momalo, Groenlândia, o país que não estava à venda, é uma coisa meio futuro distópico, assim, e gostei bastante, diferente. Eu achei marcante e tem alguns bumps, mas ao mesmo tempo ele é uma primeira marcha. É um filme de mistério no futuro, diferente, mas ele não é de difícil entrada, não. Crawl, Explorador das Masmorras, foi um livro legal, foi um livro bacana. Não achei, tipo, fantástico como todo, mas porque eu não sou o público-alvo, eu achei um livro ok. E legal, bacana, vou deixar você aqui junto com o Primeira Marcha. Silo, do Hugo Howey, que virou série. Um livro ok. E ele tem seus... Ele é meio curva suave, assim, ele tem coisas que acontecem. Eu achei meio chato, na verdade, mas tudo bem. Vou deixar você aqui. E esse aqui foi... foi uma entrevista com o Flávio Adriano. Um livro tão bonito de crônicas. Apesar de crônicas não ser exatamente o meu gênero favorito, mas eu gostei bastante. Foi um livro marcante. Até hoje a gente conversa sobre... Não é crônica, assim, mas você tem que trabalhar para saber as referências. Então eu vou estar aqui no Caminho de Terra. E o nosso amigo, O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Bronte, que é um livro difícil. Eu tive que ler com a árvore genealógica. Inesquecível, não. Mas para mim foi um livro bom, marcante. Inesquecível. Eu acho que é um livro que... A gente sabe que ele tá na base de muita coisa, então eu vou deixar aqui no Subida Braba. Tem 3 aqui lindos, fofos, maravilhosos, que eu adoro. Todos os do Heartstopper. Eu vou deixar aqui na Curva Suave. Porque eles não são nada óbvios, assim. É a história de 2 meninos, mas é tão bonito, tão bem executado, tão original no desenho, no gráfico, sabe? Um livro lindo, gostei. Mártir, uma das melhores coisas que eu já li na vida, de Kaveh Akbar. Esse aqui é um livro, para mim, inesquecível. Talvez um pouco mais... Eu vou deixar aqui no Caminho de Terra, junto com o Clear. Mas lindo, maravilhoso, Mártir. Gente Ansiosa, eu detestei, e aí gostei, quando eu entendi por que eu estava detestando. Então, mas eu achei meio... difícil de entrar, vou deixar manual de micro-onda e assim, Subida Braba. Pra mim, ele foi difícil de encarar o Gente Ansiosa. A Amiga Genial, de Helena Ferrante, foi uma outra leitura do Exulê. O Gente Ansiosa também. Ele foi um livro bom e pra mim foi Subida Braba. Porque foi difícil de entrar pra mim. Assim, foi um livro que eu... Em nenhum momento eu fiquei assim, nossa, mas assim, dá pra ver que o estilo, tudo que eu tava fazendo é bom, é bem feito, mas ao mesmo tempo eu demorei pra entrar, assim. Então vou deixar ele como ok e Subida Braba. Smartphone Nation, porque somos viciados nas nossas telas e que sua família pode fazer sobre isso. Foi com cópia do editor e... eu acho, pra mim foi um manual do micro-onda, curva suave, não foi, tipo... Talvez pra alguém com filhos seja mais legal, faça mais sentido, mas pra mim nem tanto. Esse aqui eu li, o Mulheres Estendidas ao Sol, da Luciene Machado, livro de crônicas. Eu vou deixar lá um pouco mais acessível que o Olho de Capitu, então eu vou deixar aqui na curva suave marcante. Em quem podemos confiar, como a tecnologia nos aproximou e por que poderá nos afastar? Tem uma perspectiva interessante sobre a história da confiança. Eu vou deixar ele no ok e vou deixar ele aqui no Caminho de Terra. Você tem que fazer um certo trabalho histórico para acompanhar. E a gente tem aqui o pequeno ensaio sobre a textura de um poema, um livro de poesia do Rossini Benício. Lindo, lindo! É uma curva suave. Aqui, vou deixar. Eu gostei tanto desse livro. Achei fofíssimo. Foram esses os livros que eu li. É o que eu vou fazer. Ups. Gente, vídeo longo. Minha bateria acabou. Mas espero que fique mais curto na edição. Só aqui eu estou olhando meu painel finalizado. Uma modificação que eu gostaria de fazer. O In Berlin, que eu não gostei. Ele não é um livro de primeira marcha. Ele tentou ser muita coisa. Ele tentou falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu acho que ele é... detestei por conta de ser
ser um caminho de terra, sabe? Ele tentou fazer uma coisa complexa, uma coisa densa, mas que não conseguiu fazer nada, assim, disso. Um outro que eu queria, para equilíbrio, eu botei o Ódio de Capitu aqui no Curva Suave, em vez de Caminho de Terra, porque são livros crônicas, que acessíveis. Quando eu for fazer o meu vídeo de os meus 10 favoritos, eles vão ter que sair dessa primeira fileira aqui. Entre a Primeira Marcha e Mata Fechada, tem vários livros aqui que você vê que eu marquei como inesquecíveis, que são livros muito bons, que eu recomendaria num piscar de olhos. E que me marcaram muito. Peraí, não, eu não me recomendaria num piscar de olhos, porque, por exemplo, Terráqueos, eu recomendaria com ressalvas, né? Tipo, leia, é um livro bom, excelente, mas não é para todo mundo que eu posso recomendar. A mesma coisa é Saboroso Cadáver. Então, tem livros que são bizarros e que não são para todos, por isso que eu quis criar dar essa dimensão aqui, né? De que, por exemplo, a Abby Jimenez é um livro light, é um livro legal, é um livro que vai direto ao assunto e fluido e é simplesmente inesquecível, é muito bom. Mas lembrando que os livros marcantes são livros muito bons, são livros que eu gostei bastante, só não são hoje, pensando neles hoje, eu não acho que sejam inesquecíveis. Claro que isso muda, né? Ao longo do tempo, às vezes eu vou revisitando. Não, mas esse livro foi tão bom, eu penso nele até hoje. Por que eu dei 4 estrelas, 3 estrelas? Tinha que ser 5 estrelas. E lembrando aqui que os livros que eu pus no OK não são livros ruins. Então você tem uma série de livros que são bons, que não tem nada de errado com eles, só não tiveram aquele impacto emocional tão grande em mim, né? Me diga o que vocês acharam, se vocês acham que eu estou sendo injusta com algum, se tem alguma coisa aqui que eu sei, Cláudia, mas esse aqui é maravilhoso, de que tá lá. Lembrando que isso aqui é tudo muito subjetivo, tudo é muito pessoal, né? Tem coisas que a gente acha que vão, enfim, para você funcionaram e talvez não funcione para outra pessoa. E às vezes, com o passar do tempo, muda também a perspectiva da gente, né? Mas muito obrigada pela sua paciência em me ouvir. Me diga o que você achou. Um beijão. Tchau, tchau.